Você não tem clareza do que você quer porque você está perguntando para o departamento errado. Tem coisas que você consegue resolver com a sua mente racional, analisando, ponderando, planejando, pesquisando, comparando. Mas tem coisas que você não consegue resolver com ela. Se você está buscando perguntas mais existenciais, se você está buscando realização, o que te daria satisfação, conexão, engajamento, que te traria energia, você não vai poder perguntar para o mesmo departamento que você se acostumou a perguntar durante muitos anos da sua vida. Você vai ter que perguntar para o departamento da mente abstrata. E hoje eu vou te mostrar como é que faz para se reconectar com ela através de um elemento, de uma sensação que é a porta de entrada, que se chama entusiasmo. A gente ainda precisa da mente racional? É claro que a gente precisa, mas na forma como a gente está vivendo na nossa sociedade hoje, está tão desponderado para o outro lado, que é muito mais estratégico eu trazer um incentivo para a gente estimular esse lado mais abstrato, porque a gente está mais carente dele, a gente precisa estimular ele um pouco mais. Indo direto ao ponto, o seu entusiasmo é a sua bússola para governar você aqui nessa realidade. Quanto mais você segue o seu entusiasmo, mais você segue o caminho da sua realização. Você se direciona para um canal de fluxo, onde você vai ter facilidades, onde as portas vão se abrir, onde tudo vai ser facilitado na sua vida. Facilitado não quer dizer que não tenham desafios, mas é que você não vai ficar batendo cabeça com coisa que já não deveria estar batendo mais. Você vai ser desafiado para lapidar os seus talentos, para lapidar as suas habilidades, para desenvolver virtudes. Então os desafios que vão acontecer é para você fazer um upgrade. O entusiasmo é o que vai dizer para você é mais para cá ou mais para cá. E é aqui que muitas pessoas se perdem, porque elas esperam uma resposta oracular, elas esperam, eu tenho que fazer isso, e aí eu vou fazer isso para o resto da minha vida. E essa visão, ela é muito rígida e ela está muito antiquada. Eu gosto da visão do entusiasmo como apontar a próxima direção. Imagina que você não precisa saber todas as informações do GPS te falando quantas vezes você vai virar para a direita e quantas vezes você vai virar para a esquerda. Você só precisa que o GPS, que o Waze, que o Google Maps te indique qual é a próxima direção. Então, a 500 metros, você vai virar à direita. E aí depois você vira à direita e aguarda a próxima orientação. Muitas vezes a mente racional, ela quer mapear o todo, ela quer saber exatamente como tudo vai acontecer. E não necessariamente é assim que as coisas vão fluir, vão acontecer. A gente vai recebendo as pistas da vida conforme a gente está apto e aberto para poder lidar com essas informações. Você já parou para pensar se você soubesse coisas que você sabe hoje lá atrás? Será que você teria dado conta de processar essas informações? Será que você conseguiria ter seguido essa pista, esse direcionamento lá atrás, ou você ia ter ignorado? Então essa é uma visão para a gente também tirar a pressão. A gente é muito educado normalmente no social para ter certeza, para saber de tudo. Pode ouvir, as pessoas de gerações mais antigas, elas normalmente vão trazer críticas e julgamentos porque elas aprenderam a olhar dessa forma. Elas se exigiram muita certeza e muita continuidade. Hoje a gente está num mundo bastante diverso, de incerteza, de mudança, e normalmente as pessoas veem incerteza como algo ruim, mas pensa que a incerteza, ela dá espaço para a criatividade. Quanto mais incerto, mais possibilidades a gente pode trazer, ou mais espaço tem para criar novos caminhos. Essa visão fixa, inclusive de propósito, não vai te ajudar. Muitas pessoas têm essa visão de que propósito é uma coisa só, ou que é uma definição, ou uma carreira só. Não, a gente está em constante mudança, em constante transformação. A gente só precisa ficar um pouquinho melhor em interpretar as pistas que a vida nos traz. Quando for necessário que a gente faça uma mudança, a vida vai trazer pistas para nós. Ela vai trazer pistas tanto externas quanto internas. O interno é o que você começa a sentir. Imagina que a gente vai viver curvas nas nossas vidas. Então, a gente seguindo o entusiasmo, a gente consegue chegar num pico de uma curva e sentir coisas muito incríveis e realizar coisas muito incríveis. Só que uma hora essa curva começa a descer. Por quê? Porque tem uma outra curva surgindo.
É aqui que muita gente bate cabeça e entra na teimosia. Por quê? Quando a gente começa a cair nessa curva, a gente começa a experienciar uma perda de ânimo, uma perda de brilho, as coisas vão ficando mais ofuscadas, as coisas vão ficando sem sentido. E pode ser que você já estava fazendo algo que você ama e aqui você começou a se julgar muito e falar: eu achava que eu ia fazer isso o resto da minha vida, eu achava que finalmente eu sabia o que eu queria. Por quê? Porque essa pessoa provavelmente ouviu a vida inteira que ela era uma perdida, que gostava de coisas aleatórias, que nunca se fixava em nada. Mas será que ela precisava se fixar mesmo? Quando começa a baixar a curva, a gente vai perdendo os ânimos. Aquilo que dava prazer não dá mais. Aquilo que dava entusiasmo não dá mais. Aquilo que a gente tinha bastante energia, agora a gente só consegue fazer um pouquinho sem se drenar. E isso é confuso, especialmente para as pessoas que já estão fazendo coisas e vivendo de formas que elas gostam, porque elas começam a julgar aquilo como um erro de cálculo. Então eu errei? Então não era isso que eu gostava? Mas vamos trazer uma visão um pouco mais fluida aqui, como várias curvas, você vai ter vários momentos e várias experiências de vida. Então o entusiasmo, ele vai direcionar quando um ciclo está acabando e quando um ciclo vai começar. O entusiasmo, ele vai te direcionar. Duas coisas que nos atrapalham muito aqui. A primeira é a dessensibilização para o entusiasmo e a segunda são os julgamentos quando a gente começa a receber as informações do nosso entusiasmo. A primeira é porque a gente está num momento assim de vida que a gente foi dessensibilizando o sentir. A gente foi indo muito para a nossa mente racional e muitas vezes não é nem a mente lógica. A gente inundou de pensamento, a gente ficou com uma mente muito agitada porque a gente está reprimindo muita emoção. Então, quanto mais a gente reprime as nossas emoções, mais a gente vai subir para a cabeça e ficar... E aqui eu não estou falando de uma mente criativa que cria várias coisas, eu estou falando de uma mente repetitiva, de uma mente agitada. Pode ser que você ache que a sua mente agitada é sinal de inteligência. Eu já achei isso e quebrei a cara lá atrás. Eu achava que a minha mente agitada, que me atormentava todos os dias, era sinal de inteligência. Então eu tinha um apego com aquela mente que me deixava doente, que me fazia mal, porque eu achava que se eu acalmasse a minha mente, eu ia perder a inteligência. Mas isso é um equívoco e se você está com esse equívoco agora, eu te convido para rever esse conceito. A gente foi dessensibilizando para perceber as emoções. Nem sei se é a melhor palavra aqui, mas é como me deu vontade de trazer agora. O que acontece? Não é que as pessoas não estão sentindo emoções. Elas não estão mandando esse sinal pro painel delas. Imagina que você tem um painel de controle tipo de um carro. Aí ele precisa te informar como é que tá a gasolina, como que tá de óleo. Você vai ter um painel de controle, um dashboard do seu carro, que vai te mostrar alguns indicadores que são importantes para você saber se o seu carro está bem e se ele não está bem. E se não está bem, o que você precisa fazer exatamente para poder consertá-lo, para poder nutri-lo, se for uma falta de combustível, o que você precisa fazer para corrigir essa situação. Agora imagine que tem um problema elétrico no seu carro e que o seu sensor parou de funcionar. O que significa isso? Vamos dizer que o seu carro mostra para você que você está com o combustível cheio. Você está com o combustível cheio. Aí você anda, combustível cheio. Combustível cheio. Será mesmo que não baixou esse combustível? Se o sensor tiver quebrado, você vai ficar sem combustível, mas não vai saber que está sem combustível, porque o sensor quebrou. O fato do sensor ter quebrado não quer dizer que não baixou o combustível, quer dizer que você não está recebendo esta informação. Então, de forma análoga, a gente pode pensar no ser humano também, dessa conexão mente e corpo, dessa conexão com as emoções. Muitas pessoas, elas foram para esse lado muito racional, muito pela nossa educação. Então, assim, eu sei que nesse momento pode ser que você me fala assim, então tá, então minha vida inteira falaram que eu não podia confiar nas minhas emoções e agora estão me falando que eu tenho que me conectar com as minhas emoções. Você não acha isso um pouco complicado? Eu sei. É isso mesmo, é isso mesmo. A questão é que junto aqui no campo emocional, a gente tem um bololô de informações, não é uma coisa só. A gente tem o emocional, a gente tem o intuitivo, a gente tem várias coisas. Então, trazendo a analogia do carro, as pessoas que falam que não sentem emoções, na verdade, são pessoas que não estão percebendo as suas emoções. O painel, ela olha para o painel e fala, tá tudo bem, tá tudo bem.
tá tudo bem, mas por dentro tem um monte de coisa acontecendo, mas a fiação não conseguiu te informar de que você está sentindo essas coisas. Então essa dessensibilização não quer dizer que as pessoas não estão sentindo emoções, quer dizer que elas pararam de ler as emoções. Elas não estão percebendo que elas estão acontecendo. Espero que tenha ficado clara essa explicação. Agora, para voltar a se conectar com as suas emoções, você vai ter que se conectar com todo o espectro. Neste momento, muitas pessoas vão falar assim, mas eu não quero me conectar com as emoções ruins e negativas. Eu só quero me conectar com as emoções positivas. Deixa eu entender, você também quer casar com um marido que nunca discorda de você e ter filhos que não dão trabalho? Ah, tá. Entendi. Não vai rolar, porque a gente precisa abrir o sentir para tudo. A gente não consegue abrir o sentir de forma tão selecionada assim. A gente precisa abrir para tudo. Lembrei de um livro, peraí. Esse livrinho aqui é muito bacana. Ah, vai ser difícil eu falar esse nome. Byung-Chul Han, não sei como fala. Sociedade do Cansaço, ficou bem popular, bem famoso. Não é uma escrita muito suave, se você não costuma ler muito. É uma escrita que você vai achar mais pesada, mais densa, mas de repente joga lá na inteligência artificial e pede um resumo, que pode ser super útil pegar, assim, a informação principal. Mas um dos pontos que ele traz é essa questão que a gente foi, pela forma como a gente foi vivendo a nossa sociedade, a gente criou essa sociedade de performance, onde a gente só quer performar alegria, sucesso, a gente quer estar sempre nesse modo solar, nesse modo realizando, nesse modo extrovertido para fora. E a gente foi negando o outro lado. E esse outro lado, quando a gente nega, vai gerando outras coisas, inclusive sintomas de um comportamento deprimido. Para você conseguir ouvir o seu entusiasmo, você vai ter que se abrir para o seu emocional. Senão você não vai conseguir perceber. Quanto mais dessensibilizado nós estamos, mais forte precisam ser as sensações para a gente conseguir ter uma relação sensorial com isso. É por isso que muitas pessoas que não estão conseguindo se relacionar com as suas emoções, ou seja, seres humanos no planeta Terra, vão buscar anestesiar, vão querer ficar no estado mais dormente, assim, precisa derrubar para conseguir ficar no estado mais dormente, seja pelo uso de várias substâncias ou de várias coisas que fazem a gente anestesiar, ou do contrário, vão procurar um estado muito eufórico, seja por substâncias, seja por um modo meio festa, uma coisa assim, né, outras coisas em excesso, que a gente vai buscar esse estado de euforia para eu poder sentir. Se você estiver muito desensibilizado, você vai querer entrar nesse estado de euforia. E a euforia não é o entusiasmo. Talvez você vai se conectar com a empolgação, que é o lado mais ansioso. Então aqui uma coisa também muito sutil é de compreender que o entusiasmo, ele é um estado de abertura, ele traz ânimo, ele traz desejo, ele ajuda a gente a superar desafios, ele dá energia, mas ele não é um estado ansioso. Quando entra a ansiedade, vai entrar muitos medos aqui, vai gerar um apego. O que acontece no apego? Eu começo a me apegar com o resultado. O entusiasmo que eu tô falando aqui é uma sensação mais livre de estar sempre se conectando com o seu entusiasmo de forma desapegada. Não importa o resultado, importa eu estar sempre buscando o meu entusiasmo. E não, eu não estou falando aqui de buscar os prazeres superficiais, isso é o outro estado que eu acabei de descrever. Pode parecer para você em primeira instância uma coisa mais serena, então pode ser que você fale para mim, eu não tenho entusiasmo com nada, pode ser uma super dessensibilização que você vai ter que recuperar, mas pode ser também que você está com um conceito de entusiasmo de uma coisa heróica, uma coisa assim, sabe, uma coisa muito eufórica, muito exagerada, muito grandiosa, e a gente está falando das coisas um pouco mais sutis, pelo menos de início, uma coisa mais, me deu vontade de fazer isso. Isso é seguir o seu entusiasmo. Para me conectar com o entusiasmo, eu preciso me conectar com a sensação, eu preciso sentir entusiasmo e não pensar em entusiasmo. Presta atenção na diferença aqui que é bem importante. Quando as pessoas estão desconectadas do emocional, ela vai pensar sobre coisas que deveriam dar entusiasmo. Eu acho que isso é uma coisa muito empolgante, mas você está sentindo empolgação? Você precisa voltar para o corpo e sentir. Pode ser que você imaginou que fazer uma coisa te daria um super entusiasmo. Aí você chega lá, nada. Nada. É a mesma coisa no date. Você tem um candidato ideal, o checklist é maravilhoso, as conversas são maravilhosas. Aí você encontra a pessoa, você olha para ela,
e não poderia sentir maior indiferença. Você pode forçar ali, mas é um cara legal, é um cara bacana, ele tem todos os pré-requisitos. Mas você olha para a criatura e não sente nada. É disso que a gente está falando. A segunda coisa que eu comentei é o julgamento. Então, você vai começar a se abrir para o seu entusiasmo. O meu convite aqui para você é que você comece a perceber as coisas que te dão mais entusiasmo no seu dia a dia. E aí vai aparecer umas coisas simples, umas coisas meio ridículas. Ridículas já vem do julgamento, mas eu gosto de usar extremo para provocar. Vão começar a aparecer coisas que você vai falar: ah, sério? Sério? É isso? E é nessa hora que você vai fazer assim, ó, pro entusiasmo. Então imagina que você precisa treinar o músculo do entusiasmo. E quanto mais você segue o seu entusiasmo, mais você vai abrindo essas vias, essas estradas neurais aí para você conseguir ir sinalizando para o seu corpo que você é uma pessoa que segue o seu entusiasmo. Então, meio que não importa qual é o tema, que muita gente bate cabeça e não compreende. O que é mais importante é você se conectar com o estado do entusiasmo. Não importa se você está obcecado por xadrez, se você está obcecado por organizadores de gaveta ou como utilizar a inteligência artificial para pagar os seus boletos. Isso é algo que eu observo diariamente, conduzindo diversas pessoas neste processo. Quando ela começa a se abrir para o estado de entusiasmo, ela abre uma mente que é capaz de receber mais informações, de receber mais pistas. Então não importa com o que você está se entusiasmando. Quanto mais você sair do julgamento, mais você se permite se reconectar com esse estado. É o estado interno, é a sua frequência, a sua vibração, é o que você está sentindo. A partir do que você está sentindo, você vai se abrir para o entusiasmo e novas pistas vão vir. Então, o mais importante não é você escolher qual seria o entusiasmo. Aqui você precisa seguir o seu entusiasmo sem preferência. Você, sua mente, seus julgamentos não têm preferência. Você vai se conectar com a sensação. Estou me abrindo, estou me fechando. Se você tentar forçar uma coisa aqui, nossa, é batata. Para mim, por exemplo, queria estudar sobre tal coisa que é importante. Eu abro o livro. Você já teve perda de apetite? Eu, em estados de estresse, eu perco o apetite. Graças a Deus, faz muito tempo que isso não acontece. Mas é uma perda de apetite, assim, que trava a garganta, dá um nó na garganta. E antes de vivenciar isso, eu nunca imaginei que isso seria possível no meu corpo. Porque eu sempre fui uma pessoa de muito apetite, de metabolismo bom, assim, de sempre estar muito faminta. Quando eu tive o maior estresse da minha vida, eu perdi o apetite. Eu não conseguia... travava, fechava, não sei se você já passou por isso, é muito estranha a sensação, fecha a garganta, não desce. A mesma coisa quando a gente começa a se atentar mais para o entusiasmo. Eu abro o livro de algo que eu não estou entusiasmada e não vai. Eu leio 5 vezes a mesma página até admitir para mim mesma e falar: não tá rolando, solta, solta, solta. Então, quanto mais apego, quanto mais teimosia, quanto mais obsessão mental, mais dificuldade a gente vai ter de seguir as pistas do entusiasmo. E aqui tem vários níveis, né? Hoje eu já tenho uma conexão com o meu entusiasmo que eu consigo seguir umas coisas que eu não faço ideia de onde vai me dar. Eu começo a ficar obcecada por temas que, assim, não é nem da minha realidade, nem dos meus clientes. Aí eu começo e aí vai me levando sempre para uma jornada, assim, eu nunca me arrependo de seguir o meu entusiasmo. É claro que você vai ter que aprender a discernir, porque vai ter momentos que não é o seu entusiasmo e você vai achar que é o entusiasmo. Então, é claro que tem um treinamento, uma jornada, não é algo que eu consigo te orientar aqui com alguns minutos, é uma jornada para você adquirindo esse discernimento. Mas o ponto principal que eu tô te trazendo hoje é para você resgatar e perceber o que tá te trazendo entusiasmo. Eu agora tô obcecada por batons, eu tô querendo entender cores de batom, contorno, como é que faz contorno com batom, com gloss. É uma coisa aleatória, entendeu? Não é aonde o meu entusiasmo costuma ir. Eu normalmente gosto mais de estudar temas, de buscar conhecimento. Eu não me interesso tanto por essa parte, eu não tenho muita paciência, mas neste momento da minha vida, eu estou obcecada por batons. O que eu estou fazendo? Estou seguindo isso, estou aprendendo sobre batons. Deixa eu descobrir como é que funciona o universo dos batons. É isso, sem julgamento. Fica o convite para você parar de mentir e esconder seus gostos, seus interesses, seu entusiasmo e começar a dar uma chance. Não precisa contar para ninguém. Faz em segredo, sem ninguém saber. Só eu e você aqui que sabemos que você vai seguir o seu entusiasmo. Vai lá, pesquisa, busca, experimenta sem ninguém saber. Dá uma chance pro seu
entusiasmo. É isso por hoje e até o próximo vídeo.